Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você fazer o quê? Deixar o like neste vídeo, não se esqueça do like. E também não se esqueça de fazer uma visita à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? E ó, quem não garantiu a sua caixa fantasmas ainda dá tempo, tá? Muitas já foram, mas temos algumas ainda. Então, vai lá e garante a sua, ok? Então, vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Não, na verdade, peraí, o título é outro. O título é esse aqui, ó. Há alguém do outro lado que quer se aproximar de mim. Epa! Uai! Vamos ver aqui do que se trata isso aqui, ó. Primeiro, cumprimentos e agradecimentos. Olá novamente, Ana e fãs do canal Assombrado. Quero agradecer mais uma vez por você ter lido o último relato que enviei para o canal. Relato esse que descrevia uma possível experiência extrafísica, projeção astral ou acesso a vidas passadas, como queira chamar. O relato em questão foi intitulado Senonibus, e assim como mencionei nos agradecimentos do primeiro relato que enviei, Sonhos de Mortes Sucessivas, você leu da exata forma que imaginei que leria. Enfatizo isso, Ana, porque sei que com este relato que vou descrever aqui não será diferente. E citei ambos os relatos já lidos anteriormente para que a busca por eles fique mais fácil aos espectadores do canal que se sentirem curiosos a saber do que os relatos tratam. Desde já, deixo claro que este relato exporá um único nome real e caberá a você revelá-lo ou não. Entretanto, esse nome em questão é de uma pessoa pública, que provavelmente alguns fãs do canal, se não muitos, já conhecem por seu trabalho aqui mesmo no YouTube, no que tange à projeção astral. Mas leia à vontade. Obrigada, vamos lá. Um esclarecimento aqui também, ó. Quase todas as minhas experiências suficientemente significantes para serem documentadas por mim me ocorreram em forma de sonho. Isso, somado a várias outras pequenas particularidades de minha vida, me faz ficar tendencioso a acreditar que eu projeto mesmo no astral, ainda que de forma espontânea, sem quaisquer ritualísticas ou preparação prévia antes de dormir. Porém, a evidência que mais deixa tudo indubitavelmente real é o fato de que, apesar de não ser proposital, quando eu projeto no astral, eu sei que estou projetado. Quer dizer, eu sei que estou projetando. Quando digo sei, digo no sentido mais literal que se pode ser, pois eu testo a minha própria lucidez durante esses breves momentos e até agora creio que é tudo real. Além disso, dependendo do que acontece quando estou projetando, acordo com sinais no corpo físico, cansaço, ainda que não muito intenso, e temperatura acima do normal, como se eu estivesse andando durante a noite toda e não deitado. Sobre projeções no astral, uma das melhores referências é o conhecido fulano, que, como mencionei anteriormente, é uma pessoa que tem seu trabalho exposto publicamente no YouTube e em outras plataformas. Este relato, como os outros já citados, discorre um sonho que me ocorrera recentemente. A respeito de um sonho que me ocorreu recentemente, há pouco mais de um ano, em meados ali de agosto de 2022, e como de costume, eu também o documentei. O sonho agora. Lembro-me de, num primeiro momento, estar passando por uma das ruas mais conhecidas de uma praia específica da minha região. Praia essa que é conhecida por ser destino de turistas nacionais e internacionais durante todo o ano. Essa rua mencionada é muito rica de elementos culturais locais e estrangeiros, bem como é populada de restaurantes, bares e pubs, e é especialmente projetada para atrair pessoas que desejam passar férias ou dias off em um lugar acessível e tranquilo. A partir disso, você pode fazer a imagem mental de um ambiente que fica abarrotado de gente durante a alta estação e que fica estranhamente vazio durante a baixa estação. A noite nessa rua é um caso à parte, pois este é um típico lugar para todos os gostos, desde programas para toda a família até programas para quem procura baladas que duram a noite inteira, incluindo a própria beira da praia em si,
que possui barracas boate que funcionam também durante a noite. No sonho, eu passava por essa rua acompanhado por minha namorada, minha irmã e também meu sobrinho. Entretanto, alguns desses detalhes que mencionei anteriormente sobre essa rua não se observavam na imagem que o sonho construiu. Era tudo estranhamente diferente, apesar de eu ter plena ciência de que estávamos nessa praia. Toda aquela vibração positiva que sentimos ao chegar nessa rua agora parecia ser vibração de um lugar decadente. E não apenas pela energia do local, mas pelas coisas que a rua apresentava e que não existem no mundo real, tá? O ambiente estava escuro, baixíssima iluminação, com uma penumbra melancólica envolvendo todo o comprimento da rua. As laterais da rua, que na realidade são compostas por lojas, sorveterias, supermercados e tal, estavam ao relento, com pouca área construída. As poucas construções que víamos pareciam galpões improvisados. Eram enormes, tanto em comprimento quanto em altura, e pareciam um tipo de abrigo ou refúgio para as pessoas que ali estavam. Víamos camas improvisadas, beliches, redes armadas umas por cima das outras. Era uma cena muito esquisita de se ver. Tudo ali levava a crer que algo tinha acontecido previamente àquele local, para que estivesse tudo como estava, sabe? Triste, com um ar de abandonado. Adentrávamos a rua à medida que andávamos, e mais coisas surpreendentes surgiam. Em instantes, pude ver uma estrutura ligeiramente mais alta que o nível do chão da rua. Parecia ser um palco, onde havia pessoas fantasiadas executando algo que lembrava um musical, e eu pude perceber que havia elementos da cultura africana nas vestimentas das pessoas que ali se apresentavam. Mais adiante vimos alguns bares que existem no mundo real mesmo, mas estavam vazios, e as pessoas que passavam por nós nessa rua tinham um semblante muito sério, apático. De fato, para quem conhece o local bem como ele é, ter essa visão seria algo deprimente. Quando estávamos chegando quase ao final de toda a extensão da rua, senti minha namorada soltando minha mão e dizendo: "Ei, espera aqui rapidinho que a gente vai voltar no bar para comprar água." Por a gente, ela quis dizer minha irmã, meu sobrinho e ela mesma. Ela soltou minha mão e eu não me virei para trás para vê-los, pois eu estava focado em outra coisa na rua. Eu observei que havia ali um morro estranho de pedra que praticamente adentrava a rua. Era algo que claramente destoava do ambiente, mas eu parecia ser a única pessoa incomodada com aquilo. Era noite e eu estava tentando enxergar o que havia no cume deste morro, mas estava tudo muito escuro e o morro era estranhamente alto. Mais alto que as dunas de areia que circundam essa praia no mundo real. Passados alguns poucos minutos desde que eles foram ao bar, eu senti uma mão repousando em meu ombro, no meu ombro esquerdo. E ainda sem olhar para trás por achar que era minha namorada, eu coloquei minha mão direita sobre ela. De fato, era uma mão feminina, mas quando toquei essa mão, percebi que não era a mão dela. E foi aí que me virei para ver de quem se tratava. Nesse momento eu vi um ser com uma forma claramente feminina, que possuía uma aura muito leve e com silhueta muito imponente. Mas isso não era algo ruim ou que emanava temor. Essa suposta mulher emitia uma incandescência evidente por todo o corpo, e parecia estar vestida com um longo vestido branco. Toda essa impressão de que seu corpo estava aceso em meio aos demais não era apenas pelo fato de se tratar de uma pessoa de pele muito clara. Ela chegava quase a brilhar, literalmente. E de alguma forma o seu rosto era a parte mais brilhante, a ponto de eu não conseguir nem enxergá-lo direito. Eu pude perceber detalhes de seus cabelos, que eram castanhos e não muito longos e nem muito curtos, mais ou menos na altura dos ombros. Eu pude sentir que aquela forma física que estava diante de mim emitia uma energia de alguém mais velho, apesar de eu não ter conseguido ver detalhes do rosto, e que ela me passava a estranha sensação de reencontro, de pertencimento. Um sentimento muitíssimo inesperado para a situação.
Eu sentia como se fosse um amor de toda uma vida, mesmo sem saber quem era ela. Sim, isso mesmo. O sentimento era exatamente esse. Eu tentei me aproximar mais para saber o porquê dela ter posto a mão no meu ombro e, quiçá, saber quem era ela e o que queria comigo. Tentativa vã, porque por 2 motivos eu não consegui chegar tão próximo quanto eu queria. Primeiro, a claridade de seu rosto era muito forte, e à medida que eu tentava me aproximar, um sono inexplicável se apossava de mim. Quando eu cheguei a uma curta distância, eu senti o meu corpo desabando ali mesmo, na rua, e acabei apagando. Momentos depois, porém ainda no sonho, eu despertei. Agora eu me encontrava no cume daquele morro que eu observava anteriormente, porém eu estava deitado na relva baixinha que havia ali. A primeira coisa que vi quando abri os olhos foi o céu estrelado, obviamente. Entretanto, despertei em meio a uma harmonia e melodia emocionantemente lindas, entoadas apenas por vozes, sem nenhum instrumento musical a tocar. Ana, eu também sou músico e confesso que o gatilho mais poderoso para me fazer acessar o meu lado emocional, memórias, cheiros, lugares, pessoas, é o som. Mais especificamente a música. Ao olhar para os lados, eu vi que havia uma roda formada por umas 10 pessoas e que eu estava no centro dessa roda. Estava no centro dessa roda em que todas essas pessoas estavam sentadas e de mãos dadas, entoando essa música em um estado que lembra o transe. Olhei para minha frente e vi que havia ali uma mulher diferente das demais. Ela era absolutamente linda. Era negra, usava os cabelos com um turbante alongado e vestia uma roupa de cor verde-bandeira. Ela usava adereços de ouro e possuía braceletes largos e um colar com um pingente que não era só um, mas vários pingentes iguais. Essa mulher, assim como a outra com quem eu havia me encontrado na rua, me transmitia aquela sensação de paz interior, de bem-estar absoluto, de repouso. Todos ali permaneciam de olhos fechados enquanto entoavam a música, incluindo essa mulher. Mas quando eu fixei os olhos nela, ela abriu os olhos e me viu. Ana, ela me sorriu de uma forma tão doce que eu parecia estar diante de alguém muito mais íntimo que os amigos de longa data que possuo. A música que eles entoavam me inspirava uma sensação de infinitude, como se eu estivesse vendo aquilo e contemplando toda a magnitude do cosmo ao meu tempo. Era ao mesmo tempo, né? A magnitude do cosmo ao mesmo tempo. Era como se eu estivesse, de fato, passeando entre nebulosas coloridas cheias de estrelas. Mas tudo ficou ainda mais estranho. Eu percebi que eu conseguia ter, ao mesmo tempo, 2 tipos de visão do ambiente em que eu estava. Eu podia ver tudo em primeira pessoa, sentado no chão, e podia ver tudo de cima, como se eu estivesse flutuando acima do local. E era ainda mais estranho porque essa mulher, que parecia conduzir aquele ritual, olhava diretamente para mim nessas 2 direções. Ela me via tanto em primeira pessoa quanto me via flutuando, mas sempre com uma expressão gentil no rosto, como quem quer dizer: fique tranquilo, eu estou aqui. Era uma mistura muito esquisita de sensações que eu tinha naquele momento. E mais surpreendente ainda foi quando percebi que aquele ritual estava afetando a minha forma física no centro daquela roda. Eu não tenho certeza de que você vai conseguir formular a exata imagem mental do que eu vou dizer, mas eu tentarei ser o mais assertivo que eu conseguir. Enquanto tudo aquilo acontecia e a música se tornava cada vez mais profunda na minha mente, da visão de cima eu podia ver o meu corpo, que antes estava sentado. O corpo agora levitando e ficando de pé. Porém, isso era em meio a uma ventania que se detinha apenas ao meu redor, como se fosse um redemoinho de vento que estivesse apenas me envolvendo, sem afetar as outras pessoas daquela roda. À medida que a ventania tocava o meu corpo, as folhas que se misturavam com o vento se prendiam a mim, cobrindo o meu corpo cada vez mais.
eu via tudo de cima, até que o meu corpo inteiro foi coberto com essas folhas e nesse exato momento todos da roda abriram os olhos e olharam para cima. A partir daí, eu não mais conseguia ter a visão em primeira pessoa, pois as folhas se espalharam ao vento quando todos abriram os olhos, e o meu corpo não mais existia ali. Agora a sensação era de estou livre, com um sentimento de quem sabe que vai voltar para casa. Isso é o mais próximo que eu consegui descrever esse sentimento. Após alguns instantes observando de cima as pessoas do local, que pareciam ter concluído o que queriam e não mais entoavam aquela música, eu acordei, agora sim, de fato. Assim que acordei, corri para pegar o meu violão e tentar reproduzir ao menos a melodia que eu escutei durante esse sonho, mas eu não consegui lembrar com suficiente exatidão, o que é uma pena, realmente. Eu adoraria ter conseguido registrá-la, porque seria algo com bastante significado para mim, e eu poderia reproduzir sempre que quisesse, né? Ana, eu contei esse sonho para alguns amigos, como de costume, e uma das interpretações que eles me deram me chamou a atenção. Um de meus amigos, espírita, me explicou que o que ele entende desse sonho são duas coisas. A primeira é que não foi um sonho, e que agora eu sei que o meu espírito se lembra de casa, como se fosse de fato consciente de que o destino final da jornada está na imensidão de outros planos. E a segunda é que ambas as mulheres são, na verdade, um porta-voz, um mentor, uma mentora, que finalmente conseguiu, provavelmente depois de outras tentativas durante toda a minha vida, entrar em contato comigo de uma forma que eu conseguisse compreender, ainda que limitadamente. Para ele, aquele sentimento de acolhimento e de ter encontrado alguém que inspirou um amor absoluto é, na verdade, a consequência de estar cada vez mais próximo da energia do Criador, da fonte. Ele crê que o fato de eu ter me sentido abraçado, ao invés de assustado, foi um sinal muito positivo e que seria possível que houvesse outros momentos em que o meu mentor ou a minha mentora precisasse entrar em contato comigo de novo. Sobre isso, o que eu tenho a dizer é que sigo minha vida normalmente, não buscando esse contato ou esperando o grande dia, mas com o pensamento de que se for para ser, vai acontecer. Concluo agradecendo por você ter lido mais este relato e digo que em breve tentarei mandar outros relatos para o canal. Deus os abençoe, Ana. Até mais. Um beijo para você. Muito obrigada. Alguém do outro lado que quer se aproximar. Será que é um mentor que está querendo se aproximar? Uma mentora, né? Muito interessante esse sentimento de amor absoluto, de volta para casa, de acolhimento. Muitas pessoas relatam esse tipo de experiência que ele teve aí. Ele teve num sonho, mas parece muito uma experiência de quase morte. Muitas pessoas têm esse sentimento tão bom quando passa para o lado de lá que não quer voltar mais, não. Né? Ver as coisas bonitas, é mais ou menos isso assim que ele relatou. Só que numa experiência de quase morte, né? No caso dele, ele saiu do corpo, ele teve, né, essa experiência maravilhosa e, como ele disse, talvez tenha aí um mentor, uma mentora querendo contato, querendo se aproximar mais, está tentando. Né? E nós, será que temos alguns aí que tá tentando chegar, mas nós não deixa? Sei lá, acontece alguma coisa ou a gente não vê, ou, né? E às vezes só porque não vê acha que não existe nada, mas não é bem assim, né? Bom, deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor, e manda a sua experiência pra gente. Se já passou por algo parecido, manda o seu relato, ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!